Vamos ver agora como que a gente calcula ângulos entre dois planos. Então, eu estou falando de dois planos que não sejam paralelos, certo? Caso contrário, o ângulo entre eles não está definido. Então, imaginem dois planos com equações gerais dadas dessa forma. Então, se a gente sabe que o A1 multiplica o x, o B1 multiplica o y, o Z1 multiplica o z nesse primeiro plano, é porque esse é o vetor normal do plano π1, esse é o vetor normal do plano π2, e o ângulo formado por dois planos vai ser o ângulo, por definição, o ângulo formado pelos seus vetores normais. Isso porque, imagina que você tem um plano π1 com um certo vetor normal, então esse cara é perpendicular ao π1, e você tem um plano π2 que também tem um vetor normal perpendicular ao π2. Então, esses dois caras são, esse é perpendicular ao π2 e o azul é perpendicular ao π1. Esses dois vetores, talvez eu possa desenhar assim, para ficar melhor. Aqui está o vetor N1, perpendicular, só que eu estou representando ele lá. E aqui está o vetor N2, só que eu estou representando ele, os dois vetores a partir de um determinado ponto. Esses dois planos, π1 e π2, formam um certo ângulo. Eles têm uma determinada abertura aqui, certo? Podemos pensar assim, que a gente está chamando de θ. Usando semelhança de triângulos, a gente consegue mostrar que essa abertura entre um plano e outro é exatamente o ângulo formado pelos seus vetores normais. Então, como que a gente calculava o ângulo entre vetores? Usava aquela fórmula que envolvia o cosseno. Então, o ângulo formado por dois planos é o menor ângulo formado por um vetor normal de um dos planos e o vetor normal do outro plano. Então, aqui a gente vai ter, lembrando, como é que a gente calcula o ângulo entre dois vetores? Faz o produto escalar entre os dois vetores e divide pelo produto dos módulos do vetor N1 e do vetor N2. Se nós escrevermos tudo isso em função das coordenadas do vetor N1 e N2, nós chegamos nessa equação. Mas não precisa lembrar dessa equação, basta lembrar daquela fórmula que a gente já conhecia do cálculo de ângulo entre vetores. Por que tem um módulo aqui em cima? Porque a gente viu que a gente quer o menor ângulo, certo? Existem dois ângulos formados pelos meus vetores normais. Como eu quero o menor deles, eu faço com que esse cosseno seja sempre positivo e isso vai garantir que o meu θ esteja entre 0 e 90 graus. Garante que o ângulo esteja entre 0 e 90 graus. Vamos fazer um exemplo? Vamos determinar, então, o ângulo formado por esses dois planos. A gente já fez isso muitas vezes, já calculou o ângulo formado por vetores, por retas. O que tem de diferente dos exemplos que a gente fez anteriormente? Se eu tenho as equações gerais de cada um desses planos, eu tenho que ser capaz de extrair as coordenadas dos meus vetores normais. Uma vez extraídas as coordenadas, basta então a gente aplicar a fórmula lá do ângulo, que é fazer o produto escalar dos dois vetores e dividir pelo produto dos módulos. Como que a gente extrai as coordenadas dos vetores normais? A gente olha o número que está com x, o número que está com y e o número que está com z em cada um desses planos, 3, 2 e 5. Certo? Então, isso tem que saber fazer, olhar para a equação geral e extrair as coordenadas do teu vetor. Vou fazer aqui mais passo a passo, caso alguém tenha dúvida ainda. Caso contrário, se você sabe fazer, você pode pular um tempinho do vídeo e conferir o resultado. Produto escalar vai ser 6 menos 6 mais 25, que vai ser igual a 25. Módulo do vetor N1. Eu vou pegar minha calculadora, que eu não sei fazer isso de cabeça. Isso vai ser raiz de 4 mais 9 mais 25, vai ser raiz de 38. Isso também vai ser o módulo do N2, que você vai ter 9 mais 4 mais 25, também vai ser raiz de 38. Portanto,
colocando no cosseno, eu vou ter módulo de 25 dividido por raiz de 38 vezes raiz de 38. Módulo de 25, raiz de 38 vezes raiz de 38 é 38, portanto, θ vai ser o arco cosseno de 25 sobre 38, que é aproximadamente 48,86 graus. Quando falamos de planos, vamos ver quais são as posições relativas que nós podemos ter com relação a dois planos. Então, dois planos podem ser paralelos, do mesmo jeito que duas retas podem ser paralelos, e a verificação disso é análoga à maneira como a gente verifica paralelismo de vetores e paralelismo de retas. Então, suponha que você tem dois planos π1 e π2 com os seus respectivos vetores normais. Se esses meus dois planos são paralelos, vamos tentar representar aqui dois planos que sejam paralelos. Posso colocar um embaixo do outro aqui. Se esses dois planos são paralelos, existe também uma relação de paralelismo entre os seus vetores normais, do mesmo jeito que a gente viu lá para o plano z igual a uma constante e para o plano xy. Então, a condição para que dois planos sejam paralelos é que os seus vetores normais sejam paralelos. Como que a gente verifica se dois vetores são paralelos no espaço? Nós dividimos as coordenadas, ou então, caso alguém prefira também, você pode fazer o produto vetorial entre dois vetores e verificar que o produto vetorial dos dois é igual a zero. Então, dois planos serão paralelos se os seus vetores normais forem paralelos também. Então, aqui tem um desenho mais bonitinho. Dois planos, seus respectivos vetores normais, e o paralelismo dos planos depende do paralelismo entre os vetores normais. Se acontecer de, além das coordenadas dos seus vetores normais serem iguais, a razão entre os termos independentes d também forem iguais, isso significa que os planos π1 e π2 são coincidentes, certo? Quando que isso vai acontecer? Imagina que você tem um plano com essa equação, y menos z mais 4 igual a zero, e que você também tem o plano com equação 4x mais 2y menos 2z mais 8 igual a zero. As equações são diferentes, certo? Porém, elas são equivalentes, já que quando eu falo de equação, eu posso, por exemplo, dividir ambos os lados da igualdade por um número. Então, se eu divido essa igualdade por 2, eu vou chegar na equação de cima. Como que eu posso avaliar se eles são coincidentes? Fazendo a razão. Então, você pode pegar as duas equações e fazer a razão entre o A, o B, o C, que no caso aqui é menos 1, e o D também. Nesse caso, todas as frações vão ser igual a 1/2. Então, significa que os meus planos são coincidentes. Eles só estão representados com equações equivalentes e não com a mesma equação. Lembrando que se vale a razão para A, B e C, eles são paralelos. Se vale para o D também, além de paralelos, eles são, na verdade, o mesmo plano. Vamos fazer um exemplo? Determinar, calcule os valores de MN para que o plano π1 com essa equação e o plano π2 com essa equação sejam paralelos. Então, se a gente já tem os planos na equação geral, basta fazer a razão entre as coordenadas dos teus vetores normais. Então, a razão entre o A do primeiro com o A do segundo, o B do primeiro, que é menos 2 aqui, com o B do segundo, que é 4, o C do primeiro, que é N, com o C do segundo, que é menos 1.
Então, nesse caso, como eu estou afirmando, deixa eu só destacar aqui, coeficiente do x, coeficiente do y, coeficiente do z. Como eu estou afirmando que eles são paralelos, essa razão precisa ser válida. O que a gente tem que determinar nesse exercício são os valores de m e n que fazem com que essa razão seja verdadeira. Então, aqui nós vamos resolver duas multiplicações cruzadas. Primeiro, essas duas, depois a gente vai resolver uma equação de primeiro grau, certo? Separei aí com cores para ficar mais fácil da gente interpretar. Então, resolvendo a primeira expressão, vou fazer a multiplicação cruzada, só vou conferir, certo? Ó, 2m menos 1, menos 2 e n, conferido. 4, 4 e menos 1, 4, 4 e menos 1. É sempre legal conferir antes de fazer a conta para ver se você não copiou alguma coisa errada. Então, tá tudo certinho. Faça a multiplicação cruzada, aqui vou ter, então, 8m menos 4 igual a menos 8. 8m é igual a menos 4, esse 4 passa para o outro lado. M vai ser igual a menos 4 sobre 8. M vai ser igual a menos 1/2. Então, esse valor faz com que a coordenada A seja correspondente. Para a coordenada Z, nós temos 2 é igual a 4n, n vai ser igual a 1/2 também. Acabou ficando coincidindo os dois igual ao meio, mas isso não necessariamente precisaria ser verdade, certo? Então, vamos só conferir. Copiei de novo as equações, na verdade ficaram diferentes, né? Uma ficou menos meio, a outra ficou meio. Então, no lugar do m, eu vou colocar menos meio. No lugar do n, eu vou colocar meio e vou desenvolver para ver o que eu vou encontrar, certo? Então, aqui eu vou ter 2 vezes meio dá menos 1, menos 1 dá menos 2 sobre 4. Aqui eu já posso simplificar, menos meio, e aqui também vai ficar menos meio, então todo mundo vai ser igual a menos meio, fechou. Não errei nenhuma conta, o meu resultado tá certinho. Então, para esses valores de m e n, m igual a menos meio e n igual a meio, aqueles dois planos do enunciado são planos paralelos. Sugestão? Pega esses valores, coloca no GeoGebra, verifica, analisa, roda, vê como que esses planos são para melhorar a visualização geométrica de vocês. Da mesma forma, dois planos vão ser perpendiculares se os seus vetores normais forem perpendiculares. Então, vamos supor que eu tenho dois planos e os respectivos vetores normais, e a condição de perpendicularidade entre dois planos é a mesma com relação aos seus vetores normais. Isso por quê? Porque imagina que você tem essa situação, o ângulo entre esses dois planos é de 90 graus, portanto, o ângulo entre os vetores normais também será de 90 graus. Nesse caso, aqui seria o N2 e aqui seria o N1. Então, qual que era a condição que a gente usava para verificar a perpendicularidade ou ortogonalidade para o caso de vetores? Dois vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles é zero. Então, eu faço o produto escalar entre os vetores normais de cada um dos planos. Se o resultado for zero, esses planos são perpendiculares. Se for diferente de zero, esses planos formam um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Vamos fazer um exemplo. Calcule os valores m e n para que esses dois planos dados sejam perpendiculares. É o mesmo plano de antes, só que agora nós queremos analisar a perpendicularidade. Então, vamos pegar aqui. Quem que é o vetor normal do primeiro plano? Então, a primeira coordenada dele é 2m menos 1, acabou ficando do lado de cá. A segunda é menos 2 e a terceira é n. Coordenada do vetor n2 vai ser, então, 4, que é o número que está com x, 4, que é o número que está com y, e menos 1, que é o número que está com o z. Então, faço o produto escalar entre os dois
E para que esses planos sejam perpendiculares, o produto escalar é zero. Então, eu estou afirmando, ó, o resultado do produto escalar tem que ser zero, porque eu quero que os meus planos sejam perpendiculares. Fazendo o produto escalar, eu vou ficar com 4 vezes 2m menos 1, mais 4 vezes menos 2, então primeiro com primeiro, segundo com segundo, mais menos 1 do segundo com n, o resultado tem que ser zero, certo? Então, primeira, cada uma das coordenadas multiplicada com as respectivas coordenadas do outro vetor. Aqui eu fico com 8m menos 4, menos 8, menos n igual a zero. Então, aqui eu vou ficar com 8m menos 12 menos n igual a zero. Então, eu vou precisar que seja respeitada a relação 8m menos n menos 12, eu posso colocar assim, igual a 12, certo? Então, essa é a relação que precisa existir entre m e n para que esses meus dois planos sejam perpendiculares. Como eu tenho uma equação para dois parâmetros, eu posso escolher alguns valores. Então, por exemplo, para algumas escolhas, por exemplo, se o n for igual, se o m for igual a zero, isso implica que o n tem que ser igual a menos 12, para o resultado da 12. Ou se o m for igual a 2, eu vou ficar com 16 menos m igual a 12, né? 2 vezes 8 é 16, portanto, o meu n teria que ser igual a 4, certo? Então, aí a gente tem diversos valores, combinando esses valores, nós temos dois planos que são perpendiculares. Oi, pessoal. Então, aqui eu fiz uma ilustração daquele exemplo que a gente acabou de resolver agora lá no vídeo, exemplo 15. Então, eu criei um parâmetro n, defini um valor n como sendo 8m menos 12. Se a gente isolar o n naquela equação, a gente vai ficar com n como sendo 8m menos 12, então defini esse novo parâmetro dessa forma. Coloquei as equações gerais dos dois planos, do jeito que estava no enunciado, com m e n como parâmetros. A equação do segundo plano, 4x mais 4y menos z igual a zero. Tá aqui esses dois planos em verde e rosa para vocês. E usei a ferramenta de ângulo para mostrar que o ângulo entre eles é 90 graus. O que eu vou fazer agora? Eu vou variar esse meu parâmetro. Então, aqui está o caso que eu fiz no exemplo. Quando n é igual a zero, o m vale menos 12 e essa é a configuração desses dois planos. Vou colocar um outro número que a gente calculou ali. Quando n for igual a 2. Então, n for igual a 2, mudam as equações do plano, mas a relação entre os planos continua sendo a mesma. Eles continuam formando um ângulo aí de 90 graus. Então, agora eu vou variar esse parâmetro para vocês perceberem o que acontece com esses dois planos. Vou variar de menos 5 até 5 para colocar aqui. Então, percebam o que está acontecendo com o meu plano. Ali está variando de 0,1 em 0,1. O plano rosa muda, porém, ele sempre está formando um ângulo de 90 graus com o plano verde que está fixado, certo? Então, isso seria aquela equação. Nós estamos variando um parâmetro, esse parâmetro define o outro, e à medida que a gente muda o parâmetro, muda o plano, mas a relação entre esses dois planos continua sempre a mesma.